Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, versão de 20 de 3 de 2020, no site do Congresso. Código de Processo Civil. A Presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte geral. Livro 1. Das normas processuais civis, título único, das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, observando as disposições deste Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Inciso 1º. A tutela provisória de urgência. Inciso 2º. As hipóteses de tutela da evidência previsto no artigo 311, inciso 2 e 3. Inciso 3º. A decisão prevista no artigo 701, que será lido posteriormente. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidades de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Redação dada pela Lei nº 13.256 de 2016 em vigência, que anula o artigo 12 anterior, segundo o qual os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede municipal de computadores, na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. Inciso 1º. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Inciso 2º. O julgamento de processos em bloco para a aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Inciso 3º. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 4º.
as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, que serão lidos. O julgamento, inciso 5º, o julgamento de embargos de declaração. Inciso 6º, o julgamento de agravo interno. Inciso 7º, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8º, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Inciso 9º, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1º, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Inciso 2º, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2, que será lido posteriormente. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será redigida ou regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Continuaremos com a leitura do livro 2, da função jurisdicional, título 1, da jurisdição e da ação, no próximo vídeo. Até lá.